Ora, viva mais uma vez, nesta edição especial do aniversário do nascimento de Odivelas. Temos aqui hoje aquele que foi o presidente da Comissão Instaladora do novo município criado em 1998. Estava-me agora a falhar o ano. E, subsequentemente, o primeiro presidente eleito da Câmara Municipal deste município. Hoje aqui neste programa especial vamos fazer algumas perguntas ao nosso presidente. Hoje o Dr. Manuel Vares tem uma vida profissional agitada e já não está tão ligado à política como antes, segundo julgo saber. É professor universitário. Mas o bicho da política está cá sempre. O bicho da política é um bicho que nunca sai. Não, nunca sai. É uma droga, é uma droga. Dr. Manuel Vares, após o 25 de Abril tivemos apenas esta novidade de ter 4 novos municípios. Três. A Amadora? Três. Seguiu ao 25 de Abril, a Amadora. Em 84, 85, não, depois 70, tivemos... 75, logo a seguir ao 25 de Abril. Foi logo a seguir ao 25 de Abril. E depois tivemos então Vizela, Odivelas e Trofa. Exatamente. Acontece diferentemente no que diz respeito às freguesias, que quase todos os anos há novas freguesias criadas. A instalação do município, a criação de uma realidade como esta, que é a realidade municipal, não é fácil. Vamos lá ver. Antes de mais, hoje, a esta distância de 12 anos, quero-vos dizer com toda a sinceridade que a instalação de um município, seja ele qual for, devia ser um ato enquadrado numa nova estratégia do que é a divisão territorial deste país. Provavelmente há municípios que têm razão de ser, outros que existem que não deviam existir, outros estão a ser criados e não deviam ter sido criados, e outros que deviam ser extintos. Bom, acontece é que, em virtude daquelas promessas eleitorais que se faziam, criou-se o célebre processo de Vizela. E atrás do processo de Vizela, fomos também, a Assembleia da República, ter que alterar a própria lei da criação dos municípios, que exigia um certo número de habitantes, uma certa área, etc., para permitir que Vizela pudesse ser concretizado como município, porque era uma promessa eleitoral de quem na altura estava no poder e tinha que a concretizar. E atrás de Vizela, eu sei que na altura eu era deputado na Assembleia da República e tínhamos em cima da mesa 15 ou 16 novos municípios que pretendiam também ser elevados à categoria de município. Vingaram apenas estes 3 projetos por razões de enquadramento legal. Vingaram apenas Odivelas, Trofa e Vizela, e todos eles, naturalmente, por unanimidade dos votos da Assembleia da República. No caso de Odivelas, pelo menos sei que foi por unanimidade, dos outros já não me recordo. Sim, porque essa é uma particularidade, desculpe interromper o Dr. Manuel Vares, porque Odivelas foi de facto o único projeto votado por unanimidade, os outros não, por maioria. Mas foi por uma razão muito simples. Em 87 já tinha dado entrada, 87. Portanto, estamos a falar em 98. Em 87 havia um projeto na Assembleia da República do Partido Comunista Português para, mesmo aliás, chamamos projeto, quando é da Assembleia, proposta de lei, quando é do Governo. Exatamente. Havia um projeto do Partido Comunista para a criação, para a subdivisão do Concelho de Louros em 3 municípios: Odivelas, Sacavém e Louros. Portanto, o próprio Partido Comunista já tinha tido essa ideia. Provavelmente mais tarde arrependeram-se. Não o partido em si, mas os atores que depois no terreno se confrontaram a nível do Concelho de Louros, porque foi público que o Concelho de Odivelas foi criado à revelia do poder instalado então no Concelho de Louros e mesmo da própria Assembleia Municipal, incluindo o próprio Partido Socialista, que à data, na Assembleia Municipal de Louros, também se opôs à criação de um novo município, e os próprios vereadores que no município de Louros representavam o Partido Socialista também foram contrários à criação do município de Odivelas. Aliás, eu recordo que o próprio Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, era contra a criação de novos municípios. E continua a ser. Pela mesma razão que eu expliquei no início. Não tem lógica, hoje estamos a criar novos municípios, ou a extinguir municípios, sem fazermos a tal revisão da lei do Mozinho da Silveira, da divisão territorial do Mozinho da Silveira, e percebemos bem o que é este município. Claro. O que é hoje a nova realidade das autarquias, a nível da freguesia, que tipo de autarquias e de poderes autárquicos, médios, intermédios, isto da regionalização que está prevista na Lei Fundamental da Constituição da República, isto da regionalização é para avançar, não é? Portanto, tudo isto tem que ser repensado desde o topo até à base. Muito bem. Regiões, municípios e que freguesias temos e que poderes... É um tema interessante para um programa debatermos aqui também no Odivelas TV, de facto.
Mas então, voltando à nossa questão, a instalação do município de Odivelas, o Dr. Manuel Vaz toma posse num dia, o dia seguinte, como foi? Bom, o dia seguinte aparecemos 5 pessoas que nos juntámos numa sala emprestada da Junta de Freguesia de Odivelas. Na altura era presidente o Vítor Peixoto e pronto, a pessoa que mais nos apoiava como vogal era o Carlos Vérias, que gentilmente nos cedia uma sala, que gentilmente nos ia buscar uma sandes, porque não íamos sempre para almoçar, e portanto todo este processo começou do zero. E portanto a primeira preocupação que eu tive foi, como soube da minha designação um mês antes de tomar posse efetiva pelo ministro João Cravinho, eu tive um mês antes para escolher uma equipa que comigo preparou a macroestrutura, um projeto de quadro pessoal, um projeto do plano de atividade e do orçamento do novo município, ou seja, eu já trazia nesse dia todo o trabalho feito para... Tinha um trabalho de casa feito. Tinha que ter. Portanto, eu criei uma equipa que depois 99% deles acabaram por ser meus colaboradores diretos na Comissão Instaladora e na futura Câmara Municipal, e portanto foi com esses meus projetos que eu iniciei as funções de Presidente da Comissão Instaladora numa salinha que me foi emprestada na Junta de Freguesia, porque o município de Louros se recusava a ceder qualquer instalação, embora a lei de criação de municípios dissesse que a Comissão Instaladora passava a ter poderes efetivos sobre todas as instalações do município de origem, passavam automaticamente para a posse da Comissão Instaladora, assim não entendia o Conselho de Louros. E, portanto, não nos dava a chave de qualquer instalação para nós podermos entrar. Muito a custo conseguimos que nos emprestassem uma parte da Dom Dinis, pequenina, onde cabiam 26 pessoas, onde passados uns tempos começámos a reunir e, portanto, primeiro tivemos esse contratempo de nos constituirmos contra a vontade do município de Louros, contra a vontade do Sr. Presidente do município de Louros, na altura, o Engenheiro Metro Alves, de que eu tinha sido 4 anos vereador e com o qual tinha até uma boa relação. Portanto, nem se punha aqui o problema da relação. Isso não facilitou o diálogo? Não facilitou, porque pronto, era um problema político, não era um problema pessoal, era um problema político, e portanto, politicamente estávamos divergentes. Bastava fora de causa a nossa relação pessoal e institucional, que sempre foi boa ao longo de 4 anos em que eu fui vereador na Câmara de Louros. Mas começou logo no dia da tomada de posse com um quiproquo em que o Sr. Presidente da Câmara de Louros, Engenheiro Beto Alves, entendia que também devia dizer algumas palavrinhas. Pronto, perante uma situação nova, foi impedido de o fazer pelo protocolo do Ministério. Gerou-se depois uma conferência de imprensa muito privada que ele fez com a sua indignação e, enfim, durante 6 meses mantivemos entre nós uma relação muito difícil, praticamente com a ausência total de diálogo, e só quando depois, 6 meses após, ele renunciou ao mandato e veio o falecido Dom Barata, com quem tive, de facto, uma relação enorme de amizade, estima e consideração. Ele já não está entre nós, e não digo isso por ele não estar entre nós, mas de facto era uma pessoa extraordinária em termos de diálogo e de aproximação, e foi possível então, com o engenheiro Dom Barata, então Presidente da Câmara de Louros, fazermos a partilha e concluirmos a partilha entre os 2 municípios. Aliás, é bom que se conste, primeiro, que dos 3 municípios que foram criados, o único que apresentou o estudo de viabilidade foi o município de Odivelas. Segundo, ou seja, a decisão da Assembleia da República assentou sobre um Instituto de Viabilidade Económica e Financeira do novo município de Odivelas. E esteve presente na Assembleia da República. Nenhum dos outros 2 municípios fez esse estudo. Segundo, até hoje, 12 anos após, o único município que fez e assinou o protocolo de partilha final entre os 2 municípios foi Odivelas e Louros. Nenhum dos outros, nem Trofa, nem Vizela, até hoje concluíram o seu processo de partilha. Resta-nos apenas, porque ficou escrito o protocolo, o processo dos SEMAS, tal como aconteceu, aliás, entre Oeiras e Amadora, que também ficou para o final, porque concordaram entre eles que a gestão fosse conjunta, embora em moldes diferentes daqueles que acabou por ser entre Odivelas e Louros, em que nós preconizávamos que a administração também pudesse ser conjunta, independentemente do futuro acordo que houvesse no enquadramento da sua gestão. O que acontece neste momento, essa administração conjunta não existe. Nunca existiu. Como sabe, nunca existiu. Portanto, é um problema que subsiste. Subsiste e há de continuar a subsistir, porque não é um problema fácil. Já se fala em várias soluções. A própria Câmara de Louros
tanto quanto é público, até já prevê que seja outra empresa a gerir os próprios serviços municipalizados, não sei se só os deles, também os de Odivelas. Também é público que a senhora Presidente da Câmara de Odivelas quer autonomizar para o território de Odivelas os serviços municipalizados autónomos para o saneamento, para a água e para os resíduos sólidos. Portanto, tudo isso está em cima da mesa. O que é certo é que passaram 12 anos e em cima da mesa continua, e as coisas estão como estão, a rede está como está, as queixas dos municípios são múltiplas e o problema está por resolver. E o apoio, tanto quanto julgo saber, sempre que há a criação de uma nova autarquia, em especial uma autarquia da dimensão de um município, o Governo, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Lisboa e Val do Tejo, no caso aqui de Lisboa, deve prestar apoio técnico, e penso até que é criada uma comissão. Tiveram esse apoio? Vamos ver, a própria lei de criação do município de 1975 prevê, a própria lei, perante a qual nós fomos criados como município, a própria lei prevê o apoio técnico e financeiro do Governo aos municípios. Nem diz da CCDR, diz do Governo aos novos municípios. Acontece é que, como é público, o Governo não só não deu gestão, como nós tivemos que pagar, coisa que para nós foi controversa, porque, repare, o município de Odivelas, em área, representava 18% do território do que era antigamente o município de Loures. Mas, em população e em receitas para os cofres do antigo e do original município de Loures, Odivelas e a sua população representava 40 e tal por cento das receitas arrecadadas, seja a nível dos SEMAS, seja a nível dos impostos, CISAs, taxas, derramas, tudo o que era impostos municipais. Estas 7 freguesias que hoje integram o município de Odivelas contribuíam com 40%, com território de 18%. E então gerou-se uma grande confusão nas negociações que tivemos com o Governo e com a Câmara de Loures, em que Odivelas dizia, não, primeiro, nós queremos ser responsáveis na percentagem do território e não na percentagem do indicador populacional. Do indicador populacional e das receitas e não no território. E, portanto, segundo, nós só temos que pagar a Loures, porque assim, quando alguém dá autonomia, quando um pai dá autonomia a um filho e diz, meu filho és independente, sais de casa, constituis da tua própria casa, desarrasca, e até lhe dá um dote se for preciso e ajuda, ou e paga-lhe a boda. Neste caso concreto, o município de Loures, que no fundo foi a nossa origem, a nossa paternidade, quer queiramos, quer não, e temos que assumir, não só não nos apoiou, como ainda nos obrigou a dar uma herança de 52.352.877,98 euros, que tivemos que pagar. 20 mil a pronto, tivemos que contribuir um empréstimo para pagar 20 milhões a pronto, e, portanto, ficámos, na prática, mesmo com esses 20 milhões que tivemos pedido na banca, ficámos com uma dívida a 20 anos, que eu paguei só, uma vez que tinha um período de 4 anos de carência em que se pagava apenas juros, e a partir dos 4 anos começámos a pagar os juros e íamos dando a dívida. E, portanto, é uma dívida que as gerações desta nova gestão da Câmara da doutora Susana, e quem se seguir, a doutora Susana ou quem se seguir, continuará a ter que pagar. E, portanto, foi uma herança pesadíssima que influiu enormemente no início da nossa atividade. Qual era a nossa teoria? É que nós só devíamos ser responsáveis por aqueles investimentos que tinham sido feitos no território de Odivelas e que estivessem por pagar. Então, esse sim, todo investimento, fosse saneamento, fosse de equipamentos, fosse de obras municipais que estivessem em curso ou concluídas e que não estivessem pagas, então essas passavam para a responsabilidade do território. As outras não, porque quem tinha arrecadado todas as receitas ao longo desses anos tinha sido o município de Loures. Não fazia sentido. E, portanto, essa nossa lei não vingou nem perante o Sr. Secretário de Estado, que era um grande amigo meu, José Augusto Carvalho, quer perante o Diretor-Geral da Administração Local que presidia as negociações, o representante dele. Não chegou a vingar e, portanto, nós, em vez de termos o apoio técnico e financeiro do município, tivemos uma herança pesadíssima que ainda hoje prejudica gravemente as nossas finanças. E, portanto, quando às vezes se diz Manuel Vares deixou uma pesada herança, não foi Manuel Vares. Quer dizer, a criação do município deixou-nos à partida 52 milhões de euros de dívida que nós tínhamos que pagar e vamos ter que pagar. E, portanto, as pessoas às vezes não percebem isso. E depois esses 52 milhões de euros de dívida, nós, para criar instalações para nos podermos sentar, para começar a sentar os nossos primeiros trabalhadores, porque 317 eram de Loures.
vieram 317 trabalhadores, no âmbito do quadro de mobilização que foi criado na própria lei, houve 317 trabalhadores que vieram de Loures. E esses 317 trabalhadores que vieram de Loures não trouxeram nem secretárias, nem computadores, nem cadeiras, não trouxeram nada. Tivemos que comprar tudo e instalá-los, ar-condicionados, tudo. E, portanto, nós tivemos que pedir um empréstimo ao banco de 9 milhões e 900 mil euros, exatamente para nos começarmos a instalar e a funcionar isso. Se somarmos, portanto, os 52 milhões com estes quase 10 milhões que tivemos que pedir para começarmos a funcionar e a instalar o nosso município, teríamos 62 milhões. Ou seja, nós à partida, para podermos começar a funcionar e assumirmos como município apto a cumprir as suas funções, à partida ficamos com um passivo de 62 milhões e 250 mil. E é isso que muitas pessoas não percebem e às vezes até pessoas responsáveis e de alta responsabilidade, hoje ainda na atividade municipal, continuam a falar na pesada herança das dívidas do Manuel Alvares na Câmara. É fácil, estão aqui, são 62 milhões, 252, aliás, se consultarem o balanço ou a prestação de contas, isto tem que estar lá, está lá o mapa das dívidas, vejam qual é a data das dívidas, assumidas em 1999, e verão que os números que eu dou aqui foram tirados, eu não estou a inventar nada, são tirados de lá, portanto são 62 milhões de euros. Estamos a falar, em moeda antiga, quase em 14 milhões de contos. Quer dizer, isto não se paga de um dia para o outro e constrange muito o desenvolvimento de um território que quer continuar a fazer investimento, quer continuar a fazer coisas boas. Não. Quer dizer, o município de Loures recebeu logo 20 milhões, arrecadou 20 milhões, livrou-se destas dívidas e nós... Ficou sem os problemas, não é? Exatamente. E nós, portanto, eu não sei quais eram as queixas da Câmara de Loures pela criação do município de Odivelas. Só lucrou com isso. Muito bem. Isso significa que este parto foi difícil à nascença e depois foi difícil depois dos primeiros tempos. E são números interessantes porque desconhecidos da maioria da população e faz pensar que, para além de ter sido um parto difícil à nascença, foi também difícil a manutenção, os primeiros passos, digamos, desta nova criança que era o município de Odivelas, para se manter de pé. O relacionamento com as freguesias, eu recordo à época que as freguesias ajudaram na medida em que não havia Assembleia Municipal. Não havia Assembleia Municipal e não só, e vocês fizeram uma coisa quanto a mim bastante inteligente, que foi duplicaram praticamente em termos de delegação de poderes às freguesias para lhes dar, porque elas tinham a sua própria logística e foram então mantendo no terreno o trabalho. Essa de facto foi alguma inteligência da nossa parte, ou seja, nós compreendemos que havíamos de andar um ano ou dois a constituir os serviços, a dotá-los de equipamentos, de meios, etc., e que as freguesias tinham que continuar a prestar o seu apoio às populações. E eu lembro-me, quando era vereador na Câmara de Loures, portanto, eu acabei de ser vereador na Câmara de Loures em 97, e portanto vim para aqui em 99, não tinham passado muitos anos, e lembro-me que uma das aspirações permanentemente postas em cima da mesa na Assembleia Municipal pelos seus presidentes de junta era a carência de meios técnicos e financeiros para prestarem um apoio mais eficiente às suas populações e queriam rever o protocolo, coisa que a Câmara de Loures, como tinha 25 freguesias, nunca se mostrou muito receptivo. E nós, como disse muito bem, tivemos essa inteligência de perceber que quem está mais próximo faz melhor e faz mais barato. E as juntas de freguesia, bem ou mal, tinham a sua logística instalada no terreno, tinham os seus cantoneiros, os seus jardineiros, tinham pessoal já de obras também, de pequenas obras de pequena direção, nas escolas primárias, etc., e nos jardins públicos, e nas zonas verdes, e nos parques infantis. Portanto, o que nós fizemos foi celebrar um protocolo formal com eles, que duplicámos as verbas que vieram concedidas por Loures, para que eles pudessem chegar onde nós não chegávamos, nos bairros, obras nos bairros, etc. E, portanto, essa foi uma das medidas que tomamos. Mas também lhe quero referir uma medida que para mim foi fundamental. Eu tinha duas opções. Como sabe, quer na Comissão Instaladora, quer depois como Presidente de Câmara, aí por 258 votos, eu nunca tive maiorias absolutas. Embora tivesse mais 40% na Câmara, por 258 votos não tive maioria absoluta. E, portanto, na Comissão Instaladora em especial, eu entendi que era salutar que não houvesse um ambiente de briga e de conflito político permanente, porque isto, de facto, dava uma imagem terrível para os cidadãos que lutaram pela criação do novo município e que, de repente, viam 5 pessoas em permanente briga a não se entenderem e a não tomarem decisões. Portanto, a minha decisão foi, de imediato, distribuir responsabilidade a todos os partidos políticos. Ao PSD, que foi, de facto... Tinha 2 elementos?
Tinha 2 elementos. Não, tinha um. Tinha o Fernando Ferreira apenas. O CDU é que tinha 2. E o CDU tinha a Natália Santos e tinha o Francisco Pereira. Isso. E, portanto, a minha preocupação foi distribuir pelouros aos vogais, então vogais da Comissão Instaladora, e ter umas relações excelentes com todos os presidentes de junta. Porquê? Porque não havendo a Assembleia Municipal, as grandes decisões como plano de atividades, orçamento, relatório de contas, conta de gerência e outras decisões de investimento tinham que ser levadas a uma pseudo-Assembleia Municipal, que era constituída pelos presidentes de junta e pelos presidentes, aliás, o meu amigo estava lá, como presidente da Assembleia de Freguesia, e, portanto, de Famões, e, portanto, era esse a nossa, e mantivemos, se bem se recorda, e há de estar recordado com certeza, sempre soubemos manter um bom convívio, uma salutar relação, para que este município avançasse e não fosse um projeto que desiludisse as expectativas daqueles. E assim todos se sentiram integrados no mesmo projeto. E, portanto, ninguém podia dizer que estava de fora. Estava de fora, e era uma forma também de eu ter mais alguma tranquilidade de espírito, com a experiência que eu tinha de gestão, com o mestrado que tinha feito em planeamento estratégico, que veio mesmo a calhar, e com as pós-graduações que eu tinha em controle de gestão financeira, etc. Portanto, eu era a pessoa mais indicada, creio eu, naquela altura, para perceber melhor que o que estava aqui a criar era uma empresa, com os seus meios técnicos, financeiros, adequados, e pô-la a funcionar. Portanto, no fundo, estava a criar uma atividade, uma empresa que, no fundo, tinha a funcionar nos mesmos modos e a prestar os seus serviços. Que era uma grande responsabilidade, porque os detratores da criação do município de Odivelas, uma das coisas que diziam é que isto não era viável. Portanto, claro, havia toda uma responsabilidade de demonstrar que isto era viável. Mas eu tinha a consciência plena. Aliás, sejamos muito claros, eu tinha uma carreira promissora na Marconi, portanto, eu atingi o limite a nível de direção e de administração, quer na Marconi, quer nas empresas do Marconi, e, portanto, eu quando decidi abraçar este projeto, vindo da Câmara de Louros, e tendo feito também carreira na Assembleia da República como deputado, também eu aceitei na convicção de que sabia para o que vinha. Ou seja, não me considero um tolo, e só aceitei porque achava que o projeto era viável e que era capaz, também eu era capaz, de instalar o município e de o pôr a funcionar, e ao fim de 3 anos ter esta Câmara a funcionar como qualquer outra Câmara. E esse desafio foi vencido. Devo dizer-lhe que nós temos de ser justos na avaliação. O PSD, embora tendo um elemento, mas que era fundamental, porque éramos 2 mais 1, era eu e o Carlos Lourenço, e o PSD muito mais colaborante naquilo que eram, às vezes, fraturas que nos podiam dividir. Sempre contei muito com a colaboração do Fernando Ferreira do PSD, muito, como depois na Câmara, e hoje mesmo ainda se mantém essa colaboração do PSD, portanto já vem desses tempos. Da parte da CDU, em questões fraturantes, em questões mais complexas, muitas vezes não era fácil o diálogo. Mas... pronto, havia que ter alguma inteligência e algum bom senso da minha parte, e acho que a tive, para saber manter este projeto até ao fim. E certo é que depois a população deu o reconhecimento e o mérito, e eu acabei por ganhar as primeiras eleições com mais de 40%, coisa que eu julgo que nunca se repetiu. É o reconhecimento de um trabalho desenvolvido. Nunca se repetiu no Conselho de Odivelas alguém ganhar por mais de 40%. E eu ganhei com mais de 40% as eleições, e fui eleito o primeiro presidente, porque de facto o nosso trabalho foi meritório. As pessoas não se sentiram frustradas e acharam que o trabalho valeu a pena, e que algum mérito houve da minha parte, também não me elegiam Presidente da Câmara de Odivelas. Como é evidente. Eu registro aqui uma curiosidade, e já falou aqui várias vezes de Louros e da equipa a que pertenceu, e a curiosidade que eu registro aqui é que dessa equipe saíram 3 Presidentes de Câmara. O Dr. Manuel Varros, agora o Dr. António Costa e o Engenheiro Carlos Teixeira. Foi uma feliz coincidência. Eu do Carlos Teixeira já era amigo há longa data. Devo dizer-lhe que o Dr. António Costa eu não conhecia. Eu nunca tinha conhecido o Dr. António Costa. E quem me convidou para um almoço com o Dr. António Costa, porque quando ele quis formar a sua equipa, com base em elementos credíveis para conquistar a Câmara de Louros, até conta um certo status quo que havia instalado na variação do Partido Socialista e dos chamados caciques locais que estavam instalados, e o António Costa quis formar uma equipa livre de quaisquer compromissos com o passado, e então andou à escolha do melhor financeiro, do melhor arquiteto, do melhor engenheiro de obras, e um dia o Crisóstomo Teixeira veio ter comigo, que era amigo desde 1969, perguntava-me se eu conhecia o António Costa, e se queria almoçar com ele. Trabalhava eu na Marconi. E foi aí que eu conheci o António Costa, aceitei o convite sem o conhecer, naturalmente, e depois dessa esta coincidência de, antes de eu ser Presidente da Câmara, eu e o Carlos Teixeira mantermos a atividade autárquica que demorava. O António Costa, para mim, teve esse mérito e essa inteligência, naturalmente, saber fazer a sua equipa e lutar pela coesão
no PS, apesar das divisões que havia na antiga Conselhia. Você lembra-se dessas reuniões que havia na antiga Conselhia do Partido Socialista em Loures. O António Costa teve essa coragem, só que depois o António Costa, como sabe, perdeu a Câmara de Loures por 1.500 votos, num processo que foi atribulado, muito atribulado, que não vale a pena, porque às 6 da tarde ele era Presidente e às 7, quando fecharam as urnas, já não era Presidente da Câmara. Mas eu não sou juiz, não cabe a mim também avaliar a transparência do processo. Vamos acreditar que sim, que o processo foi transparente, como é lógico, mas o António Costa fez uma declaração à TVI, passado poucos meses, dizendo em 1928 cá estarei de novo para conquistar a Câmara de Loures. Acontece que o Dr. António Costa, 2 anos após, quando o Guterres ganhou as eleições, foi para secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e deixou-nos a todos nós às urtigas e, portanto, tratou da vidinha dele e nós é que ficámos como vereadores na Câmara de Loures. Felizmente, eu e o Carlos Teixeira fizemos um bom trabalho. Ele, na Junta de Freguesia de Loures, que era a maior freguesia, conquistou visibilidade e carisma e foi eleito Presidente da Câmara. E eu tive a sorte de fazer um bom trabalho como Presidente da Comissão Administradora e conquistei a Câmara Municipal de Odivelas. O Dr. António Costa, na primeira eleição, devido àquelas divisões do Carmona Rodrigues e da Roseta, esteve atrapalhado, com 6 elementos apenas, em 17. Felizmente agora conseguiu uma maioria absoluta e, portanto, só tem naturalmente que o felicitar por isso, mas, pronto, eu não sou muito saudosista do passado e, portanto, é uma coincidência apenas. Com o Carlos Teixeira tenho uma relação mais próxima, como é lógico, e com a mulher dele e com a família dele. Com o António Costa não nos vemos sequer e, portanto, não tenho qualquer relação. Embora aqui o nosso programa especial não seja exatamente uma avaliação do trabalho desenvolvido, eu não resisto a fazer esta pergunta, que é: o Dr. Manuel Vares foi Presidente da Comissão Instaladora, conviveu com determinados presidentes, designadamente o engenheiro Demétrio Alves, mais tarde era engenheiro Adão Barata. Como Presidente eleito, teve o engenheiro Carlos Teixeira como colega em Loures. O relacionamento era mais fácil? Os processos decorreram com mais ligeireza ou não? Quando o Carlos Teixeira tomou posse, mudou radicalmente a relação entre Loures e Odivelas. Radicalmente. Primeiro, porque além de haver uma relação institucional, havia uma relação pessoal. Além de haver uma relação pessoal, havia quase uma relação familiar, porque éramos visitas de casa uns dos outros. E, portanto, a maneira como os assuntos eram tratados, mesmo os dossiês mais complexos, tornava-se mais simples. Quando discordávamos e explicávamos e percebíamos porque é que discordávamos, e muitas vezes procurávamos convencer-nos a encontrar um meio termo para que houvesse acordo. E em todas as tarefas em que nos envolvemos, ambos fomos sempre bem-sucedidos. Nos SEMAS, como sabe, não foi um assunto que não retomámos, porque era da competência do Governo nomear um representante para reiniciar o processo de partilha dos SEMAS entre Loures e Odivelas, não era competência nem minha nem do Carlos Teixeira. Apesar de tudo, ainda conseguimos que pessoas de alguma forma ligadas a Odivelas pudessem ser convidadas pelo Carlos Teixeira, porque era ele que tinha convidado as pessoas para o Conselho de Administração, para lá estarem também no Conselho de Administração dos SEMAS, a nível que não tinha nada a ver institucional, mas foi uma atenção que eu registrei. O Carlos Teixeira perguntar-me se eu achava engraçada a ideia de ter pessoas de Odivelas que pudessem também integrar o Conselho de Administração, não na qualidade de indicados por mim, porque eu não podia indicá-los, mas na qualidade de indicados por ele, mas para termos uma boa relação e uma relação mais estreita. E isso aconteceu, de facto. Algo que à época foi de grande impacto para as populações, e estou à vontade para falar nisso, porque eu próprio, o sítio onde eu moro era um sítio com muitos bairros clandestinos. Foi exatamente a partir do momento em que a Comissão Instaladora arregaçou as bancas, que foi desde o primeiro dia, começou-se a ver que bairros que há muito esperavam pelos seus processos, em termos de alvarado de loteamento, os seus processos de legalização, começaram a ver satisfeitos as suas pretensões. Isto é um trabalho que a Comissão Instaladora desenvolveu e quero parecer a mim que em termos estratégicos foi bastante importante. Foi fundamental. Como sabe, em política há aquilo que nós chamamos os interesses cruzados, que nós temos que entender quais são e desatá-los, porque em termos de marketing político devemos perceber quais são os anseios da população e ir ao encontro deles. O Partido Político tinha os seus interesses cruzados e, como sabe, eu, durante aqueles 4 anos em que fui vereador, fizemos um levantamento exaustivo dos processos, todos, dos bairros clandestinos,
porque nós ficámos com 94, mas Louros ainda lá continuou com 120 e tal. E, portanto, foi sempre um processo que Louros nunca deu grande importância. Então, o que é que nós constatávamos? Havia um bairro, em Famões, na Pontinha, onde quer que fosse. A Câmara de Louros, sempre que se aproximava um ciclo eleitoral, aprovava o estudo-loteamento do bairro e dizia às pessoas, pronto, o estudo está aprovado e agora vamos levar à reunião de Câmara para aprovação. As pessoas que naturalmente votavam no Partido Comunista, que lhes dava aquela perspectiva. Mal as eleições se realizavam, passava um ano, a equipa da Câmara voltava ao bairro e notava logo desconformidades. Tinha que fazer novo estudo de loteamento, para daqui a 4 anos prometerem que iria de novo à Câmara para ser aprovado. E, portanto, nós tivemos a oportunidade, em plena reunião de Câmara, ainda o Dr. António Costa era vereador, portanto, nos 2 primeiros anos, de fazer exaustivamente, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, a forma indigna como eram tratados os bairros clandestinos. Portanto, isto para mim foi uma aprendizagem que eu já trazia de Louros. Portanto, ou seja, eu já vinha enriquecido com essa aprendizagem, porque participei ativamente nesse estudo e percebi quais eram os motivos. Não eram motivos logísticos, nem falta de colaboração das administrações, nem das equipas técnicas. Não, era uma questão mesmo política. Ou seja, a Câmara de Louros, à data, convinha-lhe viver com as pessoas nesta perspectiva consta, é amanhã. Era a questão da expectativa. E, portanto, geria-se essa expectativa, geriam-se os votos nessa expectativa. E, portanto, nós soubemos desatar esse nó e percebemos claramente que não íamos lá nenhum. E, portanto, tivemos encontros com as administrações, as equipas técnicas, criámos aqui uma equipa de 26 pessoas, porque na Câmara de Louros, quem tratava dos bairros de legal era o departamento urbanístico, não havia um departamento, nenhuma divisão autónoma, estava tudo no Dr. Janeiro. O Dr. Janeiro, e o departamento urbanístico, é que geria, quer os legais, quer os ilegais, geria tudo. Mas aquilo era uma amálgama, era mesmo vontade de não fazer nada. A primeira coisa que aqui queria quando cheguei foi pôr o arquiteto Mesquita, o Dr. Margarida e tanta gente, 26 pessoas, dizem, vocês só vão trabalhar com os bairros de legal. Sábados, domingos. Eu devo dizer-lhe, e se for aos bairros, poderá confirmá-lo, passei muitos sábados, eu próprio, Presidente da Câmara, e muitos domingos com a equipa técnica a fazer vistorias aos bairros. Lá comíamos os nossos almoços, bebíamos os nossos copos, umas febras, umas sardinhadas. E foi com esse trabalho de campo, de sábados, domingos, noites, à noite, porque, coitados, eles trabalhavam, só podiam reunir à noite. À noite nós reuníamos com todas as administrações dos bairros e com as equipas técnicas. E, repare, sendo comissão instaladora, com as felicidades que tivemos, eu, durante aqueles... Porque eu só tive os processos de Louros a partir de outubro de 2009, quase no encerrar de 2009. Mas mesmo em 2010 e 2011, em 2000 e 2001, até às eleições de dezembro de 2001, conseguimos legalizar praticamente 30 bairros de género ilegal que vinham de Louros e que estavam ali mesmo a engonhar, como se costuma dizer em bom português. Depois, como Presidente da Câmara, chegámos aos 44, agora a Sra. Presidente da Câmara julgo que já legalizou bastantes mais e, portanto, estaremos nos 50 e tais. Portanto, não se entende onde é que estava essa complexidade em legalizar os bairros, obrigar as pessoas a viver num lote que não existia, não poder registrar um lote porque aquilo estava tudo em árvores, claro, não podiam legalizar a sua habitação. Portanto, e foi essa experiência que eu trouxe de Louros que ajudou imenso a que esta Câmara Municipal e a Comissão Instaladora desatassem esse nó. E eu devo dizer-lhe que, independentemente das apetências partidárias de cada habitante desses bairros, ganhámos aí, de facto, uma simpatia, uma estima, claro, e um afeto muito grande. E foi esse afeto que me deu algum capital de garantia para as pessoas confiarem em mim mais 4 anos como Presidente de Câmara. Dr. Manuel Vares, em nome da Odivelas TV, muito obrigado pela sua presença e em meu nome pessoal foi um privilégio tê-lo aqui para partilhar connosco todos estes pormenores, alguns conhecidos, outros nem tanto, por parte do público em geral, dos odivelenses, dos lourenses também, e enfim, e desejar as maiores felicidades. Muito obrigado, e permita-me só já agora uma palavra final, se me deixar. Com certeza. Primeiro, para felicitar o novo Executivo por mais este aniversário, são 12 anos na vida, já se começa a ser adolescente. Felicitar a atual Presidente da Câmara e Presidente da amiga Susana Amador pelo excelente trabalho que tem feito, porque no fundo tem mantido o ritmo. Antigamente havia um slogan Louros que dizia Louros no ritmo certo ou qualquer coisa. Não, Odivelas tem mantido um ritmo certo. Em áreas fundamentais em que nós inovamos
a doutora Susana continua esse trabalho e em outras áreas melhorou substancialmente também aquilo que tem sido as expectativas dos cidadãos de Odivelas. Portanto, queria felicitar também, na pessoa da doutora Susana, todo o Executivo Municipal e todos os vereadores que, de alguma forma, têm contribuído para dar continuidade a este sonho e a este projeto que o meu amigo fez parte, ainda nos velhos tempos, quando se criou o movimento de Odivelas a Conselho, para não o desiludir nem a si, nem a tantos cidadãos de Odivelas que acreditaram que este sonho era possível e que hoje este sonho é uma realidade e que, independentemente de situações pontuais, creio poder afirmar que, na generalidade, os cidadãos hoje pensam que foi muito importante a criação do Conselho de Odivelas. Subscrevo e assino por baixo e vamos continuar a sonhar. Continuem connosco.